Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês a leitura do relatório do balanço trimestral da ISA Energia. Esse balanço ela publicou ontem à noite, após o fechamento do mercado. E vamos dar uma conferida nesse balanço aí, ver o que a ISA Energia está trazendo de novidade aí nesse segundo trimestre. Bom, vamos começar aqui pelo o consolidado. Com relação à receita líquida, ela teve uma queda aqui de 7,5% com relação ao trimestre do ano passado. Ela conseguiu uma redução aqui dos custos com pessoal, material, serviço e operação. O EBITDA também registrou aqui uma queda de 11,4%. O lucro líquido também teve uma grande queda aqui de 39,9%. A dívida líquida fechou aqui em 37,6, aumentou bastante em relação ao mesmo período do ano passado. E o CAPEX continua crescendo, né? Então ela continua com a sua política de investimentos aí, aumentou 72,2% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então aqui a gente pode ver aqui tanto a receita líquida quanto o EBITDA tiveram quedas e ela conseguiu reduzir custos aqui com o PMCO e o CAPEX aumentou bastante aí. A dívida líquida continua subindo, não tem jeito, a empresa já tinha sinalizado, né, nos outros balanços que iria seguir com a sua política de investimento, né, até porque ela precisa desses investimentos. Mais à frente a gente vai ver a questão da perda da RBSE, né, que vai acontecer daqui a alguns anos, então a empresa já está se movimentando já há algum tempo para tentar repor essa perda que ela vai ter no futuro. Então não tem como. As empresas de transmissão elas crescem contraindo dívidas, porque ela precisa construir, então ela acaba fazendo através da contraindo dívida, não tem como. Bom, aqui ela informa que em 5 de junho o projeto Água Vermelha, que é um contrato de 2023, entrou em operação, né, com 16 meses em relação ao prazo estabelecido. Ela conseguiu antecipar em 16 meses esse projeto. A ISA tem esse diferencial, né? Ela consegue realizar com bastante antecedência os seus projetos. Então, quanto antes ela termina o projeto, ela já começa a receber, né? Então, ponto a favor aí para a empresa, a eficiência da empresa nessa parte, né? Aqui a gente pode ver a questão do impacto que, que a RBSE tem no desempenho financeiro da ISA Energia, né? Aqui, ó, menos 12% de, que ela teve de receita com a RBSE nesse trimestre, em relação ao trimestre do ano passado. Mesmo ela conseguindo aumentar aqui, ó, a sua receita através dos reforços e melhorias, né? E operação e manutenção. Aí a gente pode ver o quanto impacta, né, na receita da empresa. Aqui também tiveram alguns recorrentes, né? Menos 112,2 aqui milhões em relação ao trimestre do ano passado. E a gente observa aqui a receita bruta 7,7% negativo.
e a receita líquida aqui 7,5 negativa, né? Aqui ela explica a receita bruta consolidada atingiu 1,1 milhões no segundo trimestre de 25, uma redução de 97,6 milhões em relação ao segundo trimestre de 2024, que deu 7,7%. Já no acumulado do ano, a receita bruta totalizou 2,4 milhões aí, menos 3,3 em relação ao primeiro semestre, né? As principais variações de receita do período foram aqui, ó, que ela deixou claro aqui, ó, a concessão paulista, né? Teve esse impacto, que é um contrato de 2001, os contratos licitados e aqui ela comenta sobre o recorrente com relação às parcelas de ajuste e antecipações, né? Que é a reversão sem impacto no caixa do saldo excedente bruto de PIS e COFINS, aqui o valor de 275 milhões de parcelas de ajuste relacionada à parcela aqui, ó, do componente financeiro da RBSE. Esse foi o não recorrente desse trimestre que impactou bastante aí na receita operacional. Aqui a gente pode ver aqui, ó, a receita líquida diminuiu 83 milhões, que é o que vale a 7,5% em relação ao registrado do segundo trimestre de 2024, totalizando 1.028 milhões, né? Aqui a gente pode observar a queda, né, de 1,1 milhões agora para 1.029 milhões. Aqui o impacto, né, da RBSE, 320 milhões. Por mais que ela tenha tido essas receitas, a gente pode ver o tanto que impactou, né? A receita líquida ex-RBSE. A receita líquida ex-RBSE do segundo trimestre de 25 atingiu 762 milhões, o que teve um aumento aí de quase 45% em relação ao mesmo período do ano passado. E no acumulado do ano, a receita cresceu 31%. Então, é a empresa se ajustando, né? No caso aqui, ó, é o contrato, a concessão paulista, né? Mais aqui a correção monetária do ciclo tarifário 2024-2025, a parte de projetos de reformas e melhorias, né? Aqui o projeto Minuano em Água Vermelha e a retomada do recebimento da anuidade para melhorias de pequeno porte a partir de julho de 2024, com efeito retroativo ao ciclo 23 e 24. E aqui a gente pode ver o tanto que cresceu, né? Como a empresa vem se movimentando para suprir essa ausência que a RBSE vai causar, né? Então aqui a gente pode ver que ela aumentou bastante do, do mesmo período do ano passado para cá. E aqui no caso é o semestre, né? O semestre de 2024 com relação ao semestre de 2025, tanto que ela conseguiu aumentar. Aqui a parte de custos e despesas, o PMSO, ela conseguiu baixar os custos, né? Tanto no âmbito gerencial aqui com 2,8%, como o PMSO aqui, ó, 7,2%. A componente gerencial dos custos e despesas com pessoal, materiais, serviços e outros totalizou 184,7 milhões no segundo trimestre de 25. Ela conseguiu diminuir 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Segue os principais eventos que causaram as variações gerenciáveis do período.
Aí são os custos com pessoal, materiais e serviços. Aqui é o índice, o indicador de eficiência, né? Aqui é o tanto que ela conseguiu diminuir, né? Saiu de 38 para 30% e 36 para 30% no período semestral e trimestre contra trimestre. Aqui nas contingências, a companhia registrou contingências que somam 18,8 milhões no segundo trimestre, montante superior registrado ao mesmo período do ano passado, devido principalmente a execuções judiciais, basicamente decorrente da adesão do programa Desenrola, da ANEEL, para penalidades regulatórias no valor de 5 milhões e provisões de processos civis no montante de 6,8 milhões, um aumento de 4,3 milhões referente à constituição de perda esperada para crédito e liquidação duvidosa de contas a receber. Então teve esse incremento aí de receita. Com relação à depreciação, a companhia registrou 215,8 milhões em despesas em depreciação nesse segundo trimestre, um aumento de quase 20% sobre o mesmo período do ano passado, né? Com relação ao EBITDA e à margem, aqui o EBITDA do segundo trimestre totalizou 789,5 milhões, diminuiu em relação diminuiu 101,5 milhões, né? Diminuiu aqui 11,4 com relação ao segundo trimestre de 24 e a margem de 76,8 também caiu, né? 34 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 24. Tanto a margem quanto o EBITDA caíram bastante, né? Que a gente pode ver aqui, ó, nesse ponto aqui. Está sendo um trimestre bem desafiador aí para a empresa, né? A companhia registrou despesa financeira líquida de 351 milhões no segundo trimestre, com um aumento de 111,6 milhões, um aumento aqui de 46,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. No primeiro semestre, a despesa financeira acrescentou um aumento de 42,8 quando comparada ao semestre, né, do ano anterior. Aí a gente pode ver aqui que o que impactou a questão dos juros, né, e a variação monetária, né. Aqui a questão do imposto de renda que a gente tinha visto ali, o tanto que ela conseguiu baixar, né, aqui, ó, baixou de 130 para 40,8, né, então a companhia registrou uma despesa de 40,8 milhões com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido no segundo trimestre, né, referente às despesas de 130,4 milhões do mesmo período anterior, né, no primeiro semestre de 2025 foi contabilizada uma despesa de 130, né, 50% aí versus o segundo trimestre de 24, com uma taxa efetiva de 17,4%, né, 23,4% do primeiro semestre do mesmo período do semestre do ano passado, né? Neste trimestre, a companhia identificou eh, e reconheceu crédito extemporâneo com impacto positivo não recorrente de 77,5 milhões na rúbrica do imposto de renda. Se não tivesse essa manobra aqui, ia ficar bem feio, né? Mais feio do que está. Com relação ao lucro líquido, né, como resultado das explicações apresentadas, o lucro líquido do trimestre, 255,6 milhões, houve uma redução de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Já no acumulado do ano, o lucro líquido apresentou uma redução de 593 milhões. Aí aqui a gente pode ver o tanto que foi esse impacto, né? Saiu de 204, desculpa, saiu de 425,6 para 255.
o tamanho da queda aqui, né? Mesmo aqui, ó, com o incremento aqui do imposto de renda, né? Você imagina se não tivesse tido essa manobra aí, ia ser bem pior. E aqui no caso a visão com relação ao semestre, aqui é trimestral, aqui comparativo semestral. Aqui a dívida bruta, 6%, aqui, ó, o aumento da dívida e a dívida líquida aqui em 25,4. Aqui cabe ressaltar que o índice de alavancagem gerencial da companhia, segundo a metodologia do BNDES, foi de 3,43 vezes no segundo trimestre. Não tem jeito, a alavancagem da empresa vai subir, a empresa já tinha informado antes, porque ela precisa se capitalizar para concluir as obras e então faz parte do processo mesmo. Com relação aos investimentos, a Ex Energia Brasil, suas empresas controladas e empresas controladas em conjunto registraram 1,1 milhões no segundo trimestre de 25, com um aumento de 461,9 milhões, um aumento de 72,2 em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui, essa parte de azul mais clara é a parte de reforços e melhorias, e aqui são os projetos, passou de 299 para 722. Pode dar para observar bem o tanto que os investimentos em novos projetos aumentou, né? Aqui ela retrata a parte de investimentos em reforços e melhorias, foi o que deu um incremento aí na receita, né? Que ela já vem fazendo já há algum tempo. Ó. Aqui a companhia investiu quase 380 milhões em reforços e melhorias no segundo trimestre, um aumento de quase 40 milhões, aqui ó, 11,4% em comparação ao mesmo período de 2024. Nesse período, a Energia Brasil substituiu 426 equipamentos, dentre os quais estão transformadores, disjuntores, chaves seccionadoras, sistema de proteção e linhas de transmissão. Então, além da transmissão, essa parte de investimentos de reforço e melhorias também gera um incremento na receita da empresa. O segundo trimestre de 2025, a ISA Energia Brasil recebeu novas autorizações para executar projetos de reforço e melhorias, com investimento total aproximado de 275 milhões. Atualmente, a companhia possui cerca de 5,7 bilhões de investimentos em projetos autorizados pela ANEEL, que serão executados até 2029. Então, parte disso aqui é o plano para substituir as receitas que vão ser perdidas lá no futuro, né? Então, são esses projetos que estão em andamento, mais esses projetos de reforço e melhorias, mais ela baixando o custo com PMCO. Então, é o esforço que a empresa vem fazendo aí para tentar sanar esse problema futuro aí que assombra a empresa, né? Aqui a questão do o quanto que vai ser investido, 5,7 bilhões. Aqui a gente vê em azul escuro aqui é de pequeno porte, em azul claro são em grande porte, né? Os reforços. Aqui são os investimentos dos projetos Greenfield, são os projetos que já estão em andamento. Aqui a gente pode observar o tanto que a empresa vinha investindo na faixa de 1 bi, né? Quase 1 bi de investimento, tá vendo aqui? 2021, 22, 23, e agora aqui em 2024 ela praticamente dobrou os investimentos. Então a empresa vem se esforçando aí para
nesses investimentos aí em novos projetos. A gente pode ver aqui no semestral o tanto que ela aumentou. A companhia possui 5 projetos Greenfield em execução com investimentos ANEL remanescente de aproximadamente 7,3 bilhões, termos reais de junho de 2025. E RAP já no ciclo 25-26 de 1 bi, né, aqui, né? Segue tabela de informações dos projetos. Aí aqui são os projetos, a gente pode ver que tem três aqui, ó, que já estão bem encaminhados, 60%, 67%, 89%, 61%. Esse aqui até um maior, né, de 343 milhões, e mais dois aqui que estão no início, né, com 21% e 23%. A gente pode ver aqui que são, ó, esse com 321 milhões e esse aqui com quase 250 milhões. O valor, totalizando aqui, ó, quase um bi aqui no total. Com relação a rápido ciclo 2025-26, aqui cabe ressaltar que, de acordo com a RAP do consolidado e empresas controladas em conjunto lí- líquida de PIS e COFINS passou a ser de 6,3 milhões no ciclo 25-26, ponderada pela participação da ISA Energia Brasil, base de junho de 2025. A RAP do contrato renovado, 0,59 de 2001, incluindo reforços e melhorias, a RBSE e a parcela de operação de manutenção representa 56% do total, enquanto 44% refere-se a contratos licitados provenientes de leilões e transmissões ou aquisições, né? Então aqui tá bem, aqui ó, 6,4 bilhões. Esse é o ciclo da 2025-26 e a gente deve ver o impacto já pro desse ciclo aqui já para o próximo no próximo trimestre, né? A partir do terceiro trimestre a gente vai ter uma ideia mais clara desse novo ciclo. Aqui a RAP do ciclo 25-26, ela cresceu 83,5 milhões, um incremento de 1,3% em relação ao mesmo ciclo tarifário anterior. Aqui a questão da RBSE, né? Que a partir do ciclo aqui do 28-29, ela vai ter essa perda de receita, né? Proveniente da RBSE. Por isso que a empresa está já se movimentando já há algum tempo com novos projetos e outras medidas aí para tentar substituir essa perda que ela vai ter aqui, né? Então a empresa está se movimentando, a empresa não está parada, né? Porque é um desafio grande, né? Você concluir todos esses projetos para repor essa perda financeira que ela vai ter, é uma perda bem grande, então não tem como. E por isso que a empresa já tinha comunicado ao mercado que a questão da alavancagem ia subir, então o mercado já está ciente que isso aconteceria. Aqui no balanço, a Isa fala um pouco sobre como anda aqui a questão dessa ação que ela move na justiça, né, contra a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Em 22 de maio foi realizada a audiência e instalação da mediação no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos do Superior Tribunal de Justiça, com a presença da Procuradoria do Estado de São Paulo, renovou-se o prazo de suspensão do processo por mais 180 dias. Então, o processo está suspenso por mais 6 meses. Então, de maio, então lá para novembro deve ter uma resposta com relação a essa questão. É um montante alto aí que a ISA espera receber por conta
por conta desse processo. Então é um dinheiro que pode pingar aí na conta da empresa. Já, essa causa aí já vem se arrastando já há um bom tempo, né? E é um dinheiro aí que vai fortalecer o caixa da empresa. Essa questão de justiça é meio complicado, né? Mas vamos torcer que consiga resolver isso o quanto antes. Bom, pessoal, esse trimestre foi um trimestre complicado para a Isa, muito negativo, né, na parte financeira, mas positivo na parte da eficiência da empresa, né, com relação aos seus projetos. A gente conseguiu ver que ela conseguiu entregar projetos antes do tempo aí, que ela continua investindo bastante aí, o CAPEX da empresa vem crescendo bastante. Com relação a esse não recorrente que teve nesse trimestre, com relação à diminuição lá do valor recebido por conta da RBSE, a gente já sabia que ia impactar, porque desde quando ela divulgou o fato relevante, o mercado já sabia. Então, é aguardar agora o próximo trimestre, porque tende a dar uma melhorada, porque a gente viu que vai entrar um novo ciclo aí uma nova RAP, né, 2025-26, com mais um incremento de reforços e melhorias que a empresa vem fazendo, então tende a melhorar. Bom, essa é a minha perspectiva. O, o dia de hoje, o mercado abriu, a ISA teve uma queda bem grande no dia de hoje. Deixa eu ver aqui. O tanto que ela caiu hoje, ó, caiu 3,70% hoje. Então, não adianta, por mais que o mercado já esperasse esse resultado, mas veio bem negativo, né? Então ele bateu e bateu com força na cotação da empresa hoje. A ISA, ela é a minha maior posição em carteira, aqui com 600 papéis, inclusive eu não ia deixar essa oportunidade passar, né? Já que o mercado bateu, eu fui lá e comprei mais um pouquinho, né? Porque eu continuo acreditando na empresa e esses movimentos de curto prazo eu encaro como oportunidade. E essa é a empresa que eu pretendo ficar com ela por um bom tempo. A minha visão é de longo prazo. Então, o dia de hoje, como vocês podem ver aí no print, eu fiz mais um aporte na ISA, comprei ao todo aí mais 50 papéis e, e é isso, pessoal. Vamos aguardar o próximo trimestre e vamos ver como ela vai se comportar. A minha perspectiva é de melhora. Então, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e até a próxima aí, pessoal.